pessoal! De volta à Metamorfose aqui com vocês. Eu aqui, Tati Tortosa, com a nossa parceira Sandra Ramalho. Olá, pessoal, tudo bem? E Natália. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje aqui vamos trazer para vocês um assunto, né, bem polêmico, muito falado por aí, muito postado nas redes sociais. Vamos falar sobre saúde mental. Quem nunca viu, né, aquele meme no Instagram falando assim, né, a postagem tá ok, mas e fora? Como que tá a tua saúde mental fora ali das redes sociais, né? Fora a fotinho bonita, a fotinho do passeio, com filtro. Onde o mundo não é perfeito, como está, né? Aonde as coisas realmente acontecem. São reais, então, né? como que tá a saúde mental das pessoas? E aí, vou começar aqui pra gente tá batendo uma questão de bate-papo mesmo, mas trazer também algumas coisas para vocês. Porque saúde mental não tem nada a ver com doença mental. Então, às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho problema de saúde mental, porque eu não tenho doença nenhuma. Nenhum transtorno. Na realidade, a saúde mental ela não tem nada a ver com isso, tá? A saúde mental... Dificilmente a gente vai encontrar alguém com 100%. Muito difícil. Eu acho assim que é um caso muito raro, né? Eu acho que se você pegar alguém que tá ali com a saúde mental 100%, é um ET. Você não vai achar que é desse planeta, não. Não é desse planeta. É desse planeta, com certeza. Porque a saúde mental está muito relacionada, né, ao nosso dia a dia, como que a gente lida com as coisas que acontecem, as nossas emoções. Quem fica 24 horas centrado com a emoção ali, né? Tudo... Impossível. Tá tudo certo com 3 crianças, Natália? Tudo certo, ó o olho piscando. A Sandra também, lá com as correrias, tá tudo ok, né? Tudo perfeito, nenhuma surtada. Nenhuma surtada, nada. Terapeuta não surta. Não, de jeito nenhum. É outro mito, né? Terapeuta não surta, gente. Nós não temos problemas da parte mental, assim, de saúde mental. A gente tá sempre ok ali, né? Então a gente vai estar trazendo para vocês um pouquinho sobre esses mitos, né? Essa questão que as pessoas colocam, que você tem que estar sempre bem, que você trabalha com terapia, tem que estar sempre zen, ninguém surta. Bem resolvida. Bem resolvido. Você não pode sentir raiva. Não pode ficar triste. Não pode ficar triste. Olha... Eu venho pegando bastante em atendimento, o pessoal fala assim, mas não pode ter raiva, você não pode ter inveja. Como se isso faz parte da emoção do ser humano. É um dos sentimentos que faz parte de nós. Faz parte do nosso aprendizado. Faz parte. Agora, a diferença que a gente coloca muito na saúde mental é como que a gente vai lidar com isso. Exatamente. Qual Essa a é a diferença, força, né? O quanto isso vai te ajudar a alavancar algumas coisas na tua vida. Sim. E quando a gente fala de saúde mental, a gente vai colocar um pouquinho mais da atualidade, né? Hoje, o que mexe muito com a saúde mental das pessoas, eu acredito que são as redes sociais. Esse Acho mundo que perfeito, né? influencia demais, né? Porque fica aquela ilusão de que tudo é lindo e maravilhoso, então é só comigo que tá errado. O que tem de errado comigo, se para todo mundo é tão perfeito? Exato. E nas redes sociais a gente posta somente aquilo que a gente deseja, né? Não é? Tem um videozinho, né, que mostra a menina com o namorado dormindo, tudo ela vai do lado, tira foto bonita, se arruma, tudo, daqui a pouco volta aquela vida, né? Sim. E muitas pessoas se cobram por causa disso, né? Que as redes sociais, ela traz a vida perfeita, o namorado perfeito, o corpo perfeito, você sempre arrumada, sempre... E a realidade, né, o dia a dia, ele não é isso. Porém, algumas pessoas consomem rede social de uma forma muito forte. E aí, quando ela olha para a vida dela e fala assim, nossa, mas feriado, todo mundo foi passear. Me esqueceram na cidade. E eu estou aqui sem produzir, né? Sem fazer nada. Sem fazer absolutamente nada. E aí, como que fica, né, essa saúde mental dessa pessoa? Como que ela não vai se cobrar? Então, vamos trazer hoje um pouquinho sobre isso. Não se cobrar demais. O que tem na internet não é realidade. Não, é sair fora dessa ilusão, né? De achar que a vida é assim perfeita e ficar olhando, né? Como fala
a grama do vizinho, vizinho é mais, sempre mais sempre verde. mais verde. Essa comparação, né? Parar de comparar a tua vida com a vida do outro, né? É realmente ter a condição de olhar da onde você vê, como foi a sua trajetória, a metamorfose que você viveu e como você está hoje, diante do que você vive, né? Eu acredito muito que um bom exercício para a questão da saúde mental é você buscar realmente as tuas origens. Por tudo que você passou, aonde você está hoje e aonde você quer chegar. Porque tudo depende de você. Então, Exato. se você ficar remoendo ali a vida perfeita do vizinho... O relacionamento o idealizado. relacionamento... porque, gente... Não existe perfeição, não existe aquele relacionamento 100%, onde as pessoas nunca vão discordar de alguma coisa. Não existe. Não tem. Às vezes as pessoas veem isso. Eu não consigo acreditar que exista. Não existe. Inclusive, é interessante porque essa dependência, né, das redes sociais, já existe aí tratamento para isso. Sim. Né? As pessoas... o que gera muito mais ansiedade... Né, geram outras questões aí, as pessoas não conseguem ficar desconectadas. Mesmo fazendo esse mal, né, dela ficar comparando a vida dela. Exato, fica assim, é um ciclo vicioso realmente, porque fica, nossa, olha lá, olha aquela mulher, né, ainda mais as mulheres, né, que depois que tem filhos e fica ali, olha, mas olha o corpo dela, né? Como eu não consegui atingir. Por que eu não consigo? Por que eu não... É uma comparação desgastante. Não tem mais... não é assim, né? Alguns grupos estão sendo formados, né? Estão sendo criados dentro das redes sociais para estar trazendo isso. A gente vê muito lá, maternidade na vida real. A maternidade real, né? Que aí mostra realmente, né, a pessoa ali descabelada, Sim. acordando de noite com olheira, cansada, tudo. Não só aquela foto, né, de revista da mãe sorrindo, toda maquiada, plena, as crianças lindas, maravilhosas. Crianças perfeitas, anjos perfeitos também, né? Sem chorar, sem fazer birra. As mães, nossa, super poderosas, maravilhosas, arrumadas. Eu sou mãe de 3, gente. Aquilo nunca aconteceu comigo. Não é real, né? Não é real. E aí as pessoas começam a ter problemas dessa parte de saúde mental por causa disso. Elas começam a se exigir delas, se cobrar de um mundo que, na realidade, não existe. E fica pesado, né, Tati? Nossa, é muito pesado. Olha, eu falo, o meu filho sempre foi muito tranquilo, mas essa coisa assim de, sempre aquela foto bonita, sempre maquiada, arrumada, perfeita, plena. Gente, plena. Uhum. Ou então, quando você vai pra uma festa, né, ia pra uma festa com a criança, você chegava lá, aí você conseguia dar uma arrumada, alguma coisa, mas ninguém faz ideia do que foi pra poder chegar até ali. É uma maratona, né? É uma maratona pra poder com 3, montar, então, né? tem que começar a se arrumar 15 horas antes, né? Antes, né? Ou então você fala, bora do jeito que tá. Vamos. Mas não é assim. Normalmente, quando você vai entrar com um grupo, né? Eu lembro que eu tinha um salto mais alto, com um bico mais fino. Eu falava assim, hoje eu vou ter que ir com o meu sapato do poder. Que eu vou ter que... Porque a gente, praticamente você sente que você está indo para um outro mundo, onde você vai ter que... Era a sensação que eu tinha, que você tinha que se produzir toda, porque você vai ter o embate com alguém, não é? E olha... A saúde mental, como tá fora da linha, né? Porque aquilo te consumia, acho que uma semana ou mais, né? Te consumindo até que você conseguisse chegar naquilo e saber se você teve um bom êxito ou não e estar se produzindo para quem? Quantas cobranças a gente tem, né? Autocobrança. Nossa, muitas. Eu falo muito assim, autoflagelo, porque a gente consegue se autoflagelar de um jeito. Vocês já andaram, foram numa festa ou num encontro onde tinha aquela cinta apertando a barriga, que ela mal respirava, não podia nem... O que é isso? É o aparentar ser, né? Não é? Para pertencer ali naquele para contexto. Pertencer, exato. Tentar ser algo para pertencer a um grupo. Porque a sociedade exige que a gente esteja sempre bem. O quanto a gente se machuca, né, para querer ser aceito. Eu acho que essa questão da gente se machucar para querer ser aceito é a chavinha realmente para a questão da saúde mental. Quando a gente parar e fizer por nós
Não, eu vou numa festa, tá, eu não vou ir de chinelo e Sim, porque, descabelada. Eu estou indo a uma festa, vou me arrumar. Mas eu vou me arrumar como? Pros outros? Pra mim? Com algo confortável? Nossa, sim. Com algo que eu vou chegar lá e eu vou conseguir realmente interagir com as pessoas, conversar. Porque aí você bota aquela bendita daquela cinta, você não sabe se você respira ou se você come. Exatamente. Ou se você conversa. Só dá para fazer uma coisa por vez e tentar Sim. e ao mesmo tempo 2 coisas, porque você faz uma e o resto você tenta respirar. E reza pra não ir ao banheiro. Nossa. Mas tô aqui pensando, isso também não é uma exigência que sempre fizeram de nós mulheres, que nós temos que dar conta de tudo? Sim. Também tem a questão. Eu vejo muito pela questão da exigência, né? Que existe, assim, o peso em cima da mulher, porque ela tem, sim, que dar conta de tudo. E eu vejo muito da questão de nós mulheres querendo abraçar o mundo ali para mostrar que nós podemos. Que a gente dá conta. O mundo exige e fala assim, vocês têm que dar conta de tudo. E você fala assim, eu aceito. E eu carrego. Olhando por esse lado, a verdade é que na grande maioria das vezes a mulher está nessa situação porque ela tem dentro dela a crença que é só ela que vai conseguir. Sim. Não é? É só ela. Eu falo isso, gente, porque eu passei por isso. Eu falo que eu não falo por nada, eu não falo de nada que eu já não tenha vivenciado. Sim. Como eu falei, sou mãe de 3 garotos. Mais o marido, 4 homens. Só eu, mulher, no meio disso tudo. Então, até um bom tempo, eu achava que era... Sabe a louca? Eu falava assim para meus filhos, vocês tomam cuidado com o demônio da cozinha. Mãe, quem é o demônio da cozinha? Ele fica entre a pia e o fogão. Costuma estar ali. Mas, mãe, quem está lá é você. É esse mesmo. É esse mesmo. Por quê? Porque era uma loucura que era só... Para mim, era só eu que faço. Ninguém faz. Até eu ir, primeiro, flexibilizando isso e percebendo que, na verdade, o que mais me desgastava era querer que todo mundo fizesse exatamente do jeito que eu achava que tinha que ser. Que era o certo. Que era o certo. Porque sempre foi eu. Então eu tive dificuldade de me adaptar, que cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Hoje, super relax, né? Saúde mental total com relação às coisas da casa, cada um faz... Eu falo assim que eu vivo numa sociedade igualitária lá em casa. Todo mundo tem suas responsabilidades, cada um faz suas coisas, e assim ninguém se desgasta. Eu tô falando mais de criança, né, gente? Eu tô falando de homens de 32, 24, 26 e o marido de 50 e 50. Vai falar, tá falando que eu tô velho mesmo? Ele com 52, né? Sim, mas demorou pra você chegar nisso. Foi um processo, e esse processo teve que se iniciar aqui dentro primeiro. Senão não tinha chão, não tinha caminho. Se eu não fizesse esse caminho aqui, eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu falo isso mesmo por vivência mesmo. Sim. O quanto é difícil quando a nossa saúde mental fica desgastada e a gente não consegue encontrar o caminho da saída dentro da gente. Eu vi muito alguns comentários, alguns grupos falando, né, sobre esse arquétipo hoje que nós temos da Mulher Maravilha. Nossa, que porque pesado, todas as mulheres hoje em dia, elas colocam, né, aquela camiseta da Mulher Maravilha e fala, porque eu sou ela. Gente, eu não quero ser a Mulher Maravilha. Não. Pelo amor de Deus. Não quero ser guerreira. Não quero ser guerreira. Não quero ir pra briga todo herdeira, dia. Senhor. Eu não quero ir pra briga todo dia, viver ali correndo atrás das coisas, matando um dragão por dia. Nossa, não é quero. muito pesado. E as pessoas romantizaram essa ideia, né, da Mulher Maravilha que tem que dar conta de tudo. E as mulheres estão abraçando isso, gente. Não é papo feminista, não, tá? Exato, mas a gente vai falar dessas vivências que nós temos, de algumas coisas, né? porque assim, a mulher, ela veste aquela roupa de que ela tem que ser a Mulher Maravilha, e aí ela acredita que ela tem que dar conta de tudo o tempo todo. E não pode fraquejar, né? Porque ela não pode dar o direito de repente, falar, essa batalha eu não quero. Ó, essa luta que não é pra mim, não tá valendo a pena, ela não tem o direito disso. E aí ela entra numa autocobrança tão forte
eu, dentro dos atendimentos, é o que eu mais tenho pego lá. É o pessoal, as mulheres extremamente cansadas, extremamente depressivas. Sobrecarregadas, né? Sobrecarregadas. Eu falo assim, olha, então, vamos olhar agora tudo que você tem para fazer, o que você pode compartilhar. E isso eu coloco muito, ó, até a Sandra colocou a experiência dela. Quando eu iniciei com o espaço, tinha que ser tudo do meu jeito. Até ficha eu refazia pra ficar com a minha letra do jeito que eu queria, bonita. Loucura, Uau. gente. Não, loucura. mas é assim, a gente vai aprendendo, né? Rede social, até pouco tempo eu tava dando umas surtadas com rede social, porque eu preciso postar, eu preciso fazer isso, porque aí entra, né, aquela cobrança da rede social, porque você tem que fazer uma cobrança de uma postagem de manhã, outra tarde, outra noite. Gente, Esquece. eu odeio rede social. E aí aí eu tinha que me adaptar para aquilo. E aí chega um momento que você fala assim, eu não quero mais, eu não aguento Sim, mais. mas eu acho importante esse movimento de aprender a reconhecer aquilo que eu não quero mais. Nossos limites. Eu acho que saúde mental tá muito em limite. Quantas mulheres não... Quando se fala de rede social, o meu lugar com isso é esse que eu detesto. Eu já adoro, porque tem uma atriz que habita em mim, que adora aparecer. Não, brincadeira, mas sim, eu adoro. Não, eu acho que aquela cobrança, aquele peso. Aí eu também vou colocar isso no meu consultório, nos atendimentos. O que eu atendo de pessoas que estão surtando por causa de rede social, por ter que dar conta, tem que postar não sei quantas vezes por dia, tem que colocar não sei quantos stories o tempo inteiro fazendo alguma coisa. E as pessoas estão... Eu atendi muita gente surtando com isso. Eu falo profissionais de todas as áreas que tá ali tentando trabalhar e daqui a pouco estressado demais porque tá tendo que se dedicar muito tempo a isso e daqui a pouco assim... atender o cliente, atender a demanda que está me buscando lá fora da rede social, está se tornando uma encheção de saco, porque vocês não estão vendo que eu tenho que me dedicar à rede social aqui? Aí, daqui a pouco a pessoa está perdida. O que eu faço? Não faz mais sentido, né? Exato. Se você começou a mover isso aqui para ver se melhora as suas vendas, ou a quantidade de clientes que você tem, ou levar aquilo que você tem para um público maior, se perdeu até nisso, né? E começou a comer a mente das pessoas. Essa questão de rede social, tanto para você mesmo, né? Na sua brincadeira, você levar ela lá, quanto para você trabalhar com ela, eu vejo muito as pessoas surtando realmente, tá, gente? Muita cobrança, né? Os surtos que eu falo são doenças. É a saúde mental já gritando, porque já tá virando doença. É uma depressão, é um estresse. Crise de ansiedade, pânico. Tem pessoas que estão entrando em crises de pânico ali. Então, quando a gente fala de saúde mental, fala assim, tá, vai fazer uma meditação que passa. Gente, não é só fazer uma meditação, não. É mudar padrão, é mudar comportamento, é você olhar para você, é reconhecer os seus limites. Eu acho que... palavrinha, assim, fundamental. Reconhecer os seus limites. Sim. Isso é fundamental, porque saber... Olha, até aqui, dentro das redes sociais, eu estou confortável. Eu posso forçar um pouquinho mais? Ok, vai estar dentro ainda do seu limite? Sim. Do que é confortável para você? De repente, vai entrar como um desafio? Ok, porque o desafio também traz motivação, traz movimento. Tá trazendo desgaste, cansaço, você não tá mais feliz com o que você tá fazendo? Vamos repensar isso. Melhor parar. E foi exatamente o que eu tive que fazer. Porque enquanto vinha aquela cobrança, que tem que ser assim, precisa, aquilo me ruim. Aí eu comecei a fazer de uma forma que... Qual é o assunto que realmente me traz prazer em falar? Sim. O que eu gosto de fazer? Aí eu comecei a colocar dessa forma, reconhecendo os meus limites, aquilo que encaixa em mim e lançando alguns desafios de vez em quando. Muda o quadro. Nós estamos falando da mesma coisa... E aqui acho que a gente pode colocar para um todo na nossa vida. Nós podemos colocar em todos os assuntos a mesma coisa, mas quando a gente olha, vive e sente por outro prisma, buscando um bem-estar, muda tudo. A gente está lidando com a mesma coisa, mas... A
A gente parece ser refém daquilo. Eu acho Exato. que tá muito dentro disso, né? Você se tornar refém de um algo que muitas vezes você não gosta, não é nem um pouco prazeroso, mas você coloca na obrigação por causa dos outros. Nossa, fica porque muito o meu pesado. público está esperando essa mensagem. O meu público tá, e você? Pois é. E o seu público interno, como está? Olhando aí, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu ouvi isso do Gasparetto. Quem não conhece, acho que a grande maioria das pessoas conhece, né? E ele falava assim, que quando você for fazer algo, e se esse algo tiver, você tem que, porque senão... Já para. Repensa. Já repensa, porque o Sim. você tem que já é a vontade do outro. E o porque senão já tem até uma ameaça aí no meio. Então já saiu da sua vontade, já saiu. Muito né? bom. Nossa, é um ótimo exercício, né? Né? Você tem que, porque senão, para e repensa. Porque a partir daí já não é mais você. Sim, verdade. Uma coisa também que eu penso, assim, é que a gente não tem como ter 100% de certeza no nosso dia que tudo vai dar 100% certo. A gente não vai ter obstáculo nenhum, adversidade nenhuma. Então, eu penso assim, no meu dia a dia, por exemplo, eu trabalho, tenho 3 crianças pequenas ainda no meu caso, e aí eu penso, eu vou ter várias batalhas no meu dia a dia. Eu olho para aquelas batalhas, essa daqui eu tô afim, eu dou conta, essa daqui eu não dou conta. Então, eu sinto muito, mas eu não posso. Eu não consigo. E não é porque eu sou fraca, é porque eu sou mais importante. Então, se eu não cuidar de mim, quem é que vai fazer isso? Aí tem essa ideia que as pessoas colocam muito, né, de fraqueza. O que é Sim. fraqueza? Fraqueza é você ir até o seu limite, passar do seu limite, ou é você se respeitar? Onde que você se coloca ali? Porque muitas vezes a gente programa. Programar um dia é fundamental. Lindo. É lindo, mas aquilo vai acontecer do jeitinho que você programou, que você se organizou todas as vezes? Não. E aí você colocar, e tá tudo certo, gente. E tá tudo bem, você se aceitar nisso também. E acho que no fim do dia você parar para se perguntar, se eu tinha isso tudo para fazer, eu não dei conta disso, né? De repente, ou isso não aconteceu, por quê? Acho que vale a pena você fazer uma avaliação no fim do dia mais rápida, né? Sem ficar se culpando, mas entender naquele processo, né? Até mesmo para entender quando não entra a nossa procrastinação. Exato. Ou quando realmente é porque outras coisas aconteceram, para a gente, né? Terminar aquele dia com tudo ticado, né? Com a consciência Com tranquila, a consciência com a tranquila mente, da resposta. né, sossegada. Sem aquela cobrança de, porque eu não consegui isso. E tão pouco, muito menos, eu acho que você ir dormir e falar assim, cara, com orgulho de ter se acabado. Não é? Não é assim quando a gente não tá legal? Termina o dia. Como foi isso? Eu fiz isso, me acabei com isso, discuti com não sei quem, fiz não sei o que, não sei o que. Tá acabado. Não? E você? Sim. Né? E você se colocar em primeiro lugar? Sim. E outra coisa que eu percebo até em alguns atendimentos é que, às vezes, as pessoas não têm nada para fazer. E elas se culpam. Então, por exemplo, meu trabalho é flexível e, de repente, eu me permiti, numa segunda-feira à tarde, estar em casa. E eu estou me culpando porque eu estou em casa numa segunda-feira à tarde. Coisa comum de acontecer até, E eu falei, vejo, aproveita a sua casa. Você já vivenciou uma segunda-feira à tarde na sua casa? Não é? Aonde o sol bate, aonde a luz entra, né? O que, sei lá, que passarinho passa. Porque a gente não se permite, porque a gente tem que produzir o tempo todo. Eu vim nessa pegada. Que eu não sabia ficar em casa. Sim. Eu não sabia ter um momento, assim. O meu marido ficava louco. Ele falava assim, senta, para. Se aí eu calma, sentava. né? Aí eu levantava, ia dar uma volta, ficava caçando coisa pra fazer. E falava assim, calma, sossega. Hoje eu falo assim, com orgulho, eu estou aprendendo a fazer isso. Você faz? Não, eu estou aprendendo. Porque eu tenho essa questão minha elétrica, mas que não justifica eu não ter tempo para mim, que não justifica eu não parar e olhar para o que está acontecendo e que eu preciso ainda melhorar.
E é interessante que aí começa a aparecer no consultório só pessoas assim, né? Com certeza. Aí você tá falando pra pessoa, não, você precisa ter um tempo pra você. Aí você fala assim, você precisa ter um tempo pra você. Pare e respira, vai tomar um sorvete na praça. Pare, respira e vai tomar um sorvete na praça. Exatamente. Você né? escuta, Mecanismo de projeção. A gente projeta Exato. no outro também o que a gente gostaria de realizar. Então, E é muito interessante, porque Sim. a gente vem com essa questão de, eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso ser um ser, né, que produz o tempo todo. Sim. E aí, aquele momento que você fala assim, não, eu não tenho nada pra fazer hoje. Nossa, eu sou muito inútil. Como eu não tenho nada pra fazer? porque a gente tem que executar, né? Essa pecinha sabotadora da mente, ela entra em ação muito rápido. No momento em que você fala, eu vou parar um instante para mim, para curtir a vida, ela é quase que imediata. Sim. Né? Mas como assim? Você é um inútil, você é preguiçoso, você não pode ficar desse jeito. É o diabinho, né? Fica ali te cutucando. Exato. E é muito imediato. E se você não souber parar e olhar a sua realidade, como hoje eu falo para as pessoas, gente, a gente trabalha, faz tudo o que tem que fazer e tem que ter um propósito para isso. Sim. É a segunda-feira em casa, vendo onde é que o sol bate a tal hora. Por que que não? tem de errado nisso? Eu falo, deitar em posição fetal, assistir um Netflix. Por que não? Né? Por que não? Isso quando feito de uma forma consciente Exato. e chamando a atenção para aquele negocinho que fica aqui, não, olha, eu estou aqui, pronto, eu vou fazer isso, não é? Sim. O meu irmão fala que ele não acredita que eu falo que eu sou preguiçosa. Eu falo, não, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi quando eu reconheci que o bichinho da preguiça vive em mim. Porque aí hoje, quando eu tô ali, às vezes eu ficava fazendo as coisas porque eu achava que senão isso ia tomar conta de mim, então eu me acabava fazendo as coisas. Aí hoje, às vezes, dá uma vontadinha de me recolher, ficar deitada de conchinha, assim, eu falo assim, Sim. olha aqui, preguicinha, se tu quiser deitar de conchinha comigo, a gente termina rapidinho tudo que a gente tem para terminar, que aí a gente vai deitar de conchinha É e uma ninguém vai delícia. atrapalhar a gente, É. sabe? Mas aí você vê que até as coisas fluem muito melhor, não é? E aí eu falo assim, não, para mim fez parte da minha saúde mental reconhecer isso. Porque acabou virando um mecanismo de força, na verdade. Que me dá potência para eu fazer o que eu preciso, mas ao mesmo tempo, quando eu descanso, quando eu paro para descansar, não tem culpa, não tem peso. É para descansar, é o momento para isso. E você tá falando, eu fui apresentada para as séries, né, de televisão faz mais ou menos 1 ano e meio, porque até então eu fiquei basicamente uns 8 anos sem assistir nem televisão, porque eu não tinha tempo para assistir televisão. Sofá, fazia anos que eu não sabia o que era sentar no sofá. Eu tinha o sofá, mas não sabia o que era sentar no sofá para assistir nada. Olha, né? Interessante. A televisão, que meu marido, eu lembro, falava, vamos comprar uma TV grande, legal. Eu não sentava para assistir a televisão. Eu falei assim, Pra quê? Pra quê isso? Porque eu não me permitia. Onde já se viu ficar sentada assistindo série com um monte de coisa que eu inventei para fazer, Sim. que às vezes é desnecessário, não precisa ser feito naquele momento, depois de 5 minutos você faz. E eu me colocava naquilo. Não consigo. Hoje, comecei devagar. Vamos assistir uma série, me permitia ficar sentada no sofá. Falei, nossa, gente, que delícia isso! Quanto Exato. tempo que eu não fazia isso? A assistir a televisão, a ficar mudando, só procurando série, 1 hora só pra procurar série. E tudo bem, né? E tá tudo certo, não precisa sair correndo. Então, Sim. às vezes, parar um pouquinho e pensar na nossa saúde mental, o quanto a gente vem se entregando pra essa correria, pro externo, que às vezes não é nem necessário. A gente criou aquilo na nossa cabeça. Sim. É importante a gente parar e falar assim, gente, respira. Para. Sim. Eu Respira. acho que a saúde mental, para mim, ela está em você conseguir manter a tua mente tranquila com as coisas que acontecem no externo, que se apresenta no externo da tua vida. Aquilo que não está sob o seu controle, você saber que não está. Aquilo que você deve saber ser flexível no momento que você precisa ser flexível. E saber que está tudo bem, que eu não vou dar conta de tudo, não é? Mas que eu também não sou só.
Por que eu tenho que dar conta de tudo? Sim. Por quê que só eu posso? Eu acho que aí entra até uma questão egóica. Não é? De você se colocar superior ali e achar que só você sabe fazer, só você dá conta de tudo. E não é assim, né? Porque muitas... entra na questão de você se sobrecarrega porque você acha que os outros nunca vão dar conta, nunca vão fazer do jeito que você quer. E aí você entra num processo meio soberbo de, gente, eu sou insubstituível, só eu sei fazer, só eu faço direitinho. Mas aí é uma insegurança também, né? É uma insegurança. Mas quando você vai achar nessa porta, a porta de saída disso tudo, na verdade, ela é libertadora. Hoje o medo, né, Sandra? É aquela insegurança do medo. medo. E se o outro fizer melhor que eu? Não é? Porque assim, eu praticamente todos os sábados eu chego em casa muito tarde. E aí meus filhos estão em casa, às vezes as minhas noras também estão lá. Mãe, o que a gente vai comer hoje? Eu olho para eles e falo assim, me surpreenda. E assim, Ai, eu penso um dia chegar neste nível. E quando você chega, quer dizer, eles fazem, eles dão um jeito e você percebe, cara, que legal, né? Poder compartilhar isso, viver. Quer dizer, minha cozinha não é minha, não, é de todo mundo. Quem quiser. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Papai, pelo amor, não passe vontade. O que você quiser fazer na minha cozinha, faça. Ai, maravilhoso, sim. Não é? Eu não sei se é a Sandra, mas assim, a gente sempre foi muito criado aquela questão assim, nossa, vai visita em casa. Tem que estar tudo um brinco, tudo alinhado, tudo bonitinho. Arruma tudo. E aí você falava assim, Aí hoje, né, a gente para e fala assim, nossa, mas eu tô em casa, eu não arrumo as coisas. Não é pra gente. Você vê como é pro outro, né? Sim, até, não sei, antigamente, né? As louças mais bonitas, né? Os talheres, mesmo. A gente usava só quando aquela visita vinha, realmente. Eu falo, tá, toalha pra visita, isso, o talher, mas a gente não é importante. Então, hoje em dia eu uso tudo. Tudo é pra gente. Natália, sabe quando eu aprendi isso de verdade? Quando a minha avó faleceu, que nós tivemos que aí pegar todas as coisas delas, nós achamos lençóis e toalhas embalados. Nossa. Porque era para visita que vinha de não sei aonde, e ela não usou. Aí você fala, gente, aí a gente saiu doando tudo e pensou, era para quem ter usado isso? Sim. Não é? Aí, a partir daquilo, eu falei assim, tudo que tiver nesta casa será usado. Desce tudo. Tem que ser usado. Mas eu acho que é esse o objetivo, né? Nós somos importantes. É para ser vivido, exatamente. Nos colocar em primeiro lugar, nos colocar, né? Colocar a nossa família também. A casa tem que estar um lixão? Claro que não. Isso faz parte de um bem-estar também nosso, né? Mas não é arrumar só porque a visita vai vir. Sim. É porque faz bem pra gente, né? Porque você gosta de estar ali. Porque, exatamente. Naquele ambiente, daquele jeito. Sabe, colocar a florzinha lá porque você gosta de ver a flor, né? Arrumar, organizar, sei lá, porque faz bem para você, para a tua família, não para o outro. Ou então, quando a visita chega, em vez de você falar assim, ai, não repara, aí você fala assim, repara, porque senão você cai. Tem um skate passando ali, ó. Sim, né? Em casa é assim, a visita vai chegar e fala assim, cuidado que as cachorras, elas pulam, mas elas não mordem, mas elas são legal, tá? Mas é bacana, quando eu casei, eu ganhei muita coisa, assim, de taça, jogo de jantar, tudo. Eu olhei assim, eu falei, abre tudo. Vamos usar. Ah, mas essa taça é pra água, vou tomar água nela. Essa é pra vinho, vamos tomar vinho nela. Gente, é pra usar. É pra usar. Ah, não, mas essa taça é de cristal. Eu falei assim, e daí? Fui eu que ganhei? Né? Se não é pra ganhei, sim. Eu quero. Então, desde quando eu casei, eu usei tudo. Tudo. Ah, ganhou tal... Vamos usar, vamos abrir, vamos colocar aqui, não tem essa. Ah, mas deixa esse aqui pra quando a visita chegar. Falei, e se a visita não chegar? Então, comigo não foi assim, Tati. Comigo foi justamente aquilo que ela estava falando da louça guardada para visita. Quando eu me casei, tinha a cristaleira intocável, que era só para quando viesse a visita.
Até que aconteceu esse episódio da minha avó falecer. Aí você fala, hã? Nem Sim. quero mais cristaleira que não é pra usar tudo, porque a vida tá É aqui pra ser agora. vivida, é agora, não é depois. Sim. E você vê, Não é? você se priva, você prejudica a tua saúde mental ali em relação a isso, sendo que você poderia levar as coisas de uma maneira tão leve, tranquila, trazendo coisas gostosas pra você. Gente, tem coisa mais gostosa do que você tomar um chá numa xícara bonita ali, com aquele pires, aquele biscoitinho ali do Coisa lado, maravilhosa. arrumar a Que mesa. delícia. Gente, Sim. é pra gente. É saúde mental, é você olhar, é você se cuidar por você. É você, de repente, que nem eu brinco, o pessoal fala assim, eu pinto o cabelo. Cada vez que eu vier aqui, vai estar o cabelo de uma cor. É verdade, eu já não estou pinto. acompanhando mais. Tô bem com isso. Sim. Eu coloco muito pros meus clientes a questão do pijama. Porque todo mundo fala assim, porque na minha casa ninguém deixa ficar de pijama. Eu falo assim, por quê? Porque pijama é só pra dormir se você tá doente. Eu falo, gente, pois pijama pra mim, se eu pudesse, eu ia até pro mercado. Mas não é porque eu tô de mal comigo, não. É porque eu tô tão plena. Eu adoro. Não é isso que importa, né? Não. Eu falei assim, se você for em casa e não avisou, e mesmo se avisou, dependendo de quem for, eu vou te atender de pijama. E tá tudo certo, E tá né? tudo certo, porque eu estou bem com aquilo. Tati, eu tô aqui refletindo também, que na época que eu falei pra vocês que eu tinha louça, que era assim, receber alguém era estresse. Não era prazeroso. Não era. Sim. Porque tinha que estar tudo... Alinhado. Impecável, né? E aquela gaveta que você rezava pra ninguém abrir. Porque senão pulava alguma coisa lá de Sim. dentro. Então, aquilo era estressante, era uma tortura, era um evento. Não era agradável. Não era agradável. E pior, as pessoas chegavam e ainda criticavam. Uou. Quando isso, ó? Você vai tirando peso, né? Quando saiu o Isso. peso? O de querer agradar o tempo todo, né? Sabe o que aconteceu? A mais pura verdade, a vida te dá aquilo que você se dá. Ninguém nunca mais falou se o negócio estava bom, não estava bom, se estava certo. Também não sei se fala, porque para mim hoje o que importa é você veio na minha casa, eu te recebi com muito prazer. Foi No muito meu bom. templo sagrado, né? Exato. Foi muito bom receber essa pessoa. Passamos uma tarde maravilhosa, um almoço maravilhoso. E foi tudo muito bom, porque foi verdadeiro, sem peso, sem problema nenhum. E porque era um momento que eu estava lá para isso, eu não estava preocupada com o resto. Aí a gente fala, saúde mental é importante. Muito. Nossa É Senhora. libertador. Nossa. Você É recebe libertador. as pessoas até de uma maneira diferente, né? Porque você não fica com aquela tensão de, meu Deus, e se alguma coisa der errado? E se acabou o papel higiênico do banheiro? Ai, A toalha deve estar gente, encharcada. Sim. Você tá ali com a pessoa, você fala assim, ó, se acabou o papel, ó, no negocinho ele tem Fica ali, ó. ali, fica à vontade, né? É. Então, a gente vai Sim, tirando. E a gente verdade. coloca essa questão da saúde mental, se a gente for observar, né, a questão dos atores, né, ator, atriz, quantos aí estão enfrentando grandes depressões, que a gente fala assim, já é a saúde mental já no limite do Sim. limite. Estão aí com depressão, crises de ansiedade, pânico, estresse absurdo aí, porque eles precisam viver um personagem nas telas e fora delas também. Exato. Porque tem que manter, né? É. Tem que manter Eu- aquela aparência. O que me aquela- faz pensar, então, que a saúde mental é estarmos conectados no aqui e agora. Sim. Faz sentido? No tem hoje, que é ser. o hoje. Eu acho que é isso, né? Eu vi recentemente o pessoal, é paparazzi, né, que fala? Sim. Que vai tirar foto das atrizes em praia e fala assim, nossa, olha como fulano envelheceu. Ou então, olha né, com das tal partes biquíni, realmente do olha como que corpo. o corpo da pessoa está. E aí você fala assim, gente, eles são pessoas como qualquer outro. Porque a maquiagem esconde. Se ele quer usar maquiagem, ele usa. Se não quer usar maquiagem também. Sim, mas é aquela idealização de que são seres inatingíveis,
né? Como talvez para nós terapeutas, nós não temos nenhum problema. Não, a gente é zen o tempo todo. Plenas, bem nenhuma. resolvidas, Não, porque a terapia está em dia, pessoal. Eu sou zen paciência nenhuma. Né? Sem paciência nenhuma. E as pessoas, vê, elas idealizam, independente de onde você está, é um Sim. terapeuta, é uma atriz, é de repente um advogado que tem que sempre... Imagina um advogado na praia de bermudão? Nossa. Não, ele tem que estar todo alinhado, vai pra praia de gravata. Ah, esse aí não vai cuidar da minha ação nunca. Como É. assim de bermuda? Não vou levar ele a É. sério. Como assim, né? Uma Mas pessoa que sim. conta piada, de repente é um baita do empresário, ele conta piada, ele brinca, não pode. Então a gente cria, né, estereótipos para as pessoas, personagens, os né? personagens ali. E aí essa pessoa, ela aceita esse personagem e ela não se permite sair dele, porque senão ela não vai ser aceita, né? Sim. No meio que ela está. E aí o que acontece? Ela começa a se cobrar. Que eu não posso, onde já se viu. Mas é muito difícil sustentar isso. É muito dolorido. É dolorido. É destruidor sustentar algo que não é. Não é você. você. Não é Sim. você. Eu estive recentemente numa palestra, né, de questão de imagem, como você se vender, né, por imagem. Eu adorei a pessoa que falou lá, porque vem muito com essa questão das cores, né? De, Sim. que cor combina com você? Ela falou assim, gente, a cor é a última coisa que você tem que olhar. Você tá confortável? Você gosta daquilo? Vamos adaptar pra você. Ah, de repente você gosta tanto de cor de abóbora. Ah, mas o cor de abóbora não fica bom pra você. Não está Usa na nos sua acessórios. paleta. Usa num acessório, usa em Exato. alguma coisa. Então, assim, você é obrigada a usar uma cor que você não gosta, só porque ela combina mais com você, mas você não se sente dentro daquilo. Sim. Então, vamos olhar um pouquinho mais pra gente. Quem é você? O que você gosta? Qual que é a tua personalidade? Adianta que nem eu. Eu sou uma pessoa que dificilmente vocês vão me ver de social salto alto. Dificilmente. Uso. Sem me comportar? A gente tenta. A gente tenta. Mas se eu colocar esse tipo de roupa e for dar uma palestra, eu fico engessada. Sim. Você não vai ser você, não é? Não vou conseguir desenvolver Nos seus ali. movimentos, na tua forma de se expressar, não só na palavra, porque a palavra pode estar saindo da nossa boca por causa de um texto que a gente decorou. Mas ali não com tem a certeza. alma, não tem a essência. Não, porque eu vou ficar paralisada, e o medo de cair do salto? Não é? Ótimo. E você Sim. vai ficar ali, né, desconfortável e não vai passar o que você deve realmente passar. Agora, se eu estiver descalça, dando um curso, gente, Ah, eu vou falar, vai eu vou fluir, sentar, vai sim. fluir ali as coisas, por quê? Eu tô sendo verdadeira, Lógico, a gente sabe que eu não vou num casamento descalça. Ok, tudo bem, na hora da festa a gente arranca. Mas na igreja, ali, a gente sabe que existem momentos para tudo também, porque nós pregamos isso, né? A gente colocou que para ir para a igreja, num casamento, você tem que estar bonitinho, não pode estar descalça. Então, nós colocamos isso. Da onde que vem tudo isso? Tem muito assunto aí pra gente desenvolver em relação a isso. E a gente vai abraçando. Sim. E isso eu tô colocando muito ainda, até nessas crianças que estão vindo agora. Que nem a gente, essa questão da saúde mental, muita coisa a gente já passou, muita coisa ainda nós seguimos com algumas crenças ali, e pra gente é difícil de quebrar, que a gente tá tentando agora. Não, nos meus 41 aí, tô tentando quebrar muita coisa de você não precisa disso, você não precisa fazer aquilo, você não precisa agradar todo mundo, você não precisa ser mal educada, você não precisa agradar todo mundo. Então a gente tá quebrando isso. E essa geração de criançada que tá vindo agora, eles não estão ligando pra isso que a gente tá falando aqui. Graças a Deus. Gratidão, universo. E ainda pra gente é um desafio, né? Lidar com Muito, eles desse exato. jeito. E eu tenho até exemplo, porque a minha filha do meio tem 7 anos. E ela é exatamente assim. Então, se ela olha pra você e ela não mostra nem os dentes. Porque se ela não gostou, ela não faz questão nenhuma. E não é porque ela está sendo mal educada. É porque ela não quer forçar uma situação no qual ela não está se sentindo confortável. Se fosse a minha criação, ia dizer assim, tem que sorrir, tem que fazer, tem que... E aí eu olho para ela hoje, eu falo assim, tá, mas ela é um ser humano também. Ela tem os sentimentos dela, as emoções dela, e eu vou ter que forçar ela a fazer algo que ela não está sentindo?
Então eu falo tanto pra ela ser verdadeira com ela e eu tenho que fazer algo que não faz sentido ali naquele momento pra ela. Então quando eu olho e falo, então peraí que eu também dou um jeito de ajudar a minha menina nisso, porque quantas vezes eu não tive que fazer coisas, né? Sim. É festa de aniversário. Nossa. Na nossa época, montava aquela mesa enorme com um monte de doce, ninguém podia tascar a mão ali enquanto não cantasse parabéns. Não podia, tinha que ficar olhando. E aquela vontade de comer aquele brigadeiro, aquele docinho, aquelas coisas. Eu tô pensando, hoje essa geração mais livre disso tudo, eu acho muito bom. Cria ainda um choque. Sim. Cria muito choque por não estarmos acostumados, né? Porque nós viemos dessa outra criação, que era bem diferente, né? Sim. Hoje a gente fala assim, olha, você não precisa fazer isso se não é algo que você quer, né? E olha que a gente ainda é da geração que veio ainda com a chance de se perguntar o que eu quero, não é? Sim. Imagina então os nossos pais que nem isso poderiam se perguntar, né? Mas na nossa, se a gente parar para pensar por que hoje a gente faz tudo isso, acaba com a nossa saúde mental, tentando, por tudo que a gente falou aqui, fazendo uma análise, agradar os outros, fazer pelos outros e esquecer e nos deixar de lado. Aí para olhar a nossa criação. Sim. Não é? É assim, você tinha uma bala de morango e você tinha uma bala de laranja. Chegava um coleguinha e tua mãe falava, dá uma bala para ele porque você tem duas. Mas eu não quero. Lá dentro mas eu tenho uma de morango e uma de laranja, elas são diferentes. Sim. E eu quero provar o sabor das duas, mas nós éramos obrigados, não é? A dar. Sim. E era assim, são duas coisas, não era igual, mas nós, não estou falando que a gente não tem que compartilhar, que dividir e nem nada disso, mas para ver como nem tinha como refletir em cima disso, dar, em primeiro lugar, o importante é agradar o outro. Sim. E não a você. E a gente sempre se colocou em segundo lugar. Sempre. Nós fomos criados Sim. para nos colocarmos em segundo plano. Sempre. Nós nunca fomos a coisa mais importante em nossa vida, não é? Mas isso vem de criação, né? Eu vi, acho que foi que eu vi uma palestra recentemente falando sobre isso. Você pega pro seu filho, ele tá com um brinquedo, você fala assim, você tem que compartilhar com os outros. Você tem que emprestar o seu brinquedo para os outros. E ele fala assim, eu acabei de ganhar o brinquedo. É importante. Como assim? Não, porque você precisa aprender a compartilhar. E aí ele tá lá com o brinquedo dele, mas eu acabei de ganhar meu brinquedo, eu gosto muito desse brinquedo, eu não quero compartilhar. Não tô no momento de eu compartilhar ele ainda, eu estou inseguro de fazer isso. E você tá lá forçando, você precisa, você tem que. É o outro. Você não para olhar a necessidade, o sentimento do seu filho. Aí você vira para esse mesmo adulto e fala assim, empresta seu iPhone pro outro. Como assim? Meu iPhone é meu. Isso não se empresta. E por que a criança ela precisa emprestar o brinquedo dela? Sim. Não Então a gente para e observa assim, Sim. como nós ainda trabalhamos muito em cima disso. Você empresta o seu computador? Não, porque isso é pessoal. Quem disse que o brinquedo da criança não é pessoal dela? Não tem um certo apego. Tem valor, não tem um valor ali. Sim. Quanto tempo que ele tá esperando? O que ele fez para poder ganhar aquele brinquedo? Sim. É só porque é um brinquedo? Porque é uma criança. Porque é uma criança? Que nós, na posição de adultos, temos que ensinar o tempo todo. Então, e o que a gente está ensinando? Exato, totalmente a mensagem contrária. E aí, lá na frente, a gente fala, não, porque você tem que lutar pelos seus direitos, você tem que lutar pelo que você quer, pela sua saúde mental. O que você ensinou na infância? Mas eu sou passa silenciado. O tempo inteiro torcendo esse ser humano, né? Sim. Codificando ele de um jeito torto para o que ele tem como essência e como natureza. E depois... Aí você vê, né? Ele tá ali, na essência dele, falando o que ele gosta, o que é dele. A gente muda, aí depois a gente quer que ele volta. Aí quando chega lá nos seus 30, 40, a gente quer que volta naquilo. Na essência de determinação, de falar o que quer. Olha como o mundo é doido. São muitas reflexões, né? Essa palestra, acho que foi a palestra mesmo que eu assisti, ela me trouxe muita reflexão em cima disso, porque é o que a gente faz com as crianças. A gente engessa eles, a gente tira a essência, a naturalidade, aquela coisa dele olhar para ele, porque eles vêm olhando para eles. Se ele quer compartilhar, ele compartilha. Se ele não quer compartilhar, ele não compartilha.
A criança, ela é livre ali. E vem e uma a gente geração vai mais leve, né? extremamente leve. Eu vejo pelo meu filho lá, ele é extremamente compartilha as coisas. Mas se ele cismar com um boneco em específico, nem meu filho, ele catava pista de Hot Wheels, distribuía, carrinho de Hot Wheels, distribuía. Mas aqueles cacareco do Kinder Ovo, sabe aqueles bonequinhos que você não dá nada, que você encontra jogado na casa inteira? Gente, ele tinha uma caixa daquilo. Mas era muito importante. Que aquilo ele pra não ele. doava de jeito nenhum. Porque ele abriu o Kinder Ovo, ele fez alguma coisa pra ganhar o Kinder Ovo, aí veio aquele bichinho da coleção, ele conseguiu completar a coleção. Pra mim não era nada, mas pra ele, sim. aquilo Aí valia muito você mais. olha pra criança e fala, dá pro coleguinha, você tem um monte. Tá, mas esse monte é meu. Cada um pra ele tem um significado. Exato, é tem importante um pra mim. sentido, tem... E isso é apologia a ser egoísta? Não é? Porque é o que a gente acaba interpretando no nosso modo errôneo de ver, né? Não, então tá ensinando a criança a ser egoísta se você deixar ela, fazer com que ela não compartilhe. Não é isso. Não é, porque eu acredito que quando você olha a sua real necessidade e a sua necessidade vem em primeiro lugar, isso é mais importante. Não significa que você vai deixar de olhar a necessidade do outro. Mas primeiro você tem que aprender a olhar a sua. Exatamente isso. Assim entende? você consegue Pode não enxergar dar do os outro. bichinhos do Kinder Ovo, mas com todo amor e carinho, sem apego, ele vai pegar a pista do Hot Wheels com o carrinho do tudo que Hot tiver Wheels junto com tudo. E vai E dá, distribuir, e vai dar. sim. Mas é escolher aquilo que faz bem para ele, aquilo que ele gosta, aquilo que completa ele em alguma coisa e tem um significado para ele, um sentido. E se a gente for ver, você permitir isso da criança, ela identificar o que é importante para ela, o que não é tão importante assim, ela vai criando segurança com aquilo. Então, lá na frente, se ela tiver aquela certeza de, olha, eu vou emprestar, o fulano não vai quebrar, não vai sumir, não sei o quê, porque ela sentiu aquela Sim. necessidade, ela começa a partilhar daquilo. Aquilo tem um significado para ela, mas ela começa a partilhar porque ela se sente segura em estar fazendo isso. Não foi imposto. Porque quando... Gente... Você empresta teu celular pra qualquer um? Não. Pra quem você empresta, você fica de olho. Você fala assim, se essa pessoa derrubar meu celular, se ela fizer isso, quebrar... Você tá Gera um inseguro. desconforto, né? Então, você não emprestou ali de uma forma confortável. Às vezes você empresta por obrigação. E aquilo te traz um peso. Então, quando você deixa a criança vivenciar, ela sentir aquilo, Sim. ela vai falar assim, quando ela resolver emprestar, vai ser de coração. Vai ser de uma forma leve e tranquila. E como a gente atrapalha eles nesse desenvolvimento. Demais. Como a gente prejudica, Sim. né? E essa é parte engraçado, mental né? deles. Que a gente não consegue ver o quanto nós tivemos esse atrapalhamento no nosso ser e vai reproduzindo isso, né? Porque fica introjetado, né, dentro da gente. Eu sou uma pessoa que até hoje, assim, meu pai e minha mãe sempre foram super próximos, tudo, mas era sempre assim, ó, nós vamos ir visitar fulano e fulano de tal. Não peça nada, não fica mexendo em nada. Não abra a geladeira. Não, era aquela coisa nenhuma. assim. A gente sentava do lado do meu pai e da minha mãe, se alguém vinha servir alguma coisa, a gente olhava pra eles, assim, ó. Se eles fizessem assim, a gente pegava. Se não desse a balançada de cabeça, autorização, não, obrigada. Nem respirava, né? Não, Imagina. obrigada. Era desse a fome jeito. aqui, né, a barriga, aquela monte de coisa gostosa, porque, claro, na casa dos outros é sempre tudo mais gostoso, mas quantas vezes a gente... Não. Quando a mãe olhava e fazia assim, ó, não, eu não tô com fome, não quero nada. Não, já não tava precisa, ali. obrigada. E aí olhando para esse ponto, eu vou perguntar, é uma pergunta aqui que eu tô lançando. Como então, né, a gente parar para olhar e para que os pais, por exemplo, consigam identificar quando eles estão trabalhando a educação da criança, quando eles estão trabalhando a autoridade em cima da criança e quando eles estão colocando a proteção na criança. Porque isso se mistura nisso tudo, Sim, não é? Sim. Eu acho que, assim, a questão de educação, educar dá trabalho. Dá. Tá. Educar dá trabalho, porque educar é você falar 500 vezes a mesma coisa, porque a educação ela é por repetição. Eu acredito muito nisso, a educação é por repetição, porque você tem que
assimilar aquilo na mente, no corpo, na tua alma, você tem que aceitar. Então, a educação é isso. Quando você impõe algo para uma criança, ela simplesmente realiza. Aquilo não foi educação. Né? Não traz um questionamento e ela não sente que aquilo faz sentido para ela, simplesmente reproduz ali, né? Então, eu acredito muito na questão da educação com a criança, é a conversa, é o tempo todo. Eu falo assim, educar dá trabalho, porque que nem você vai pegar uma criança, ela vai trazer uma lição de casa da escola. Você sentar do lado dela, fica lá 2 horas para ela fazer uma linha ali, ou uma bendita de uma tabuada. Sim. Ali 2 horas explicando pra ela, conversando. Ela vai assim, porque eu não gosto de decorar, eu não consigo. Mas calma, porque olha, você precisa entender porque na nossa época era decorar a tabuada. Hoje em dia eles entendem a tabuada. Eles têm que saber como que você chegou naquele processo. Resultado, sim. Na nossa época, pra gente era decoreba mesmo. Você tinha que decorar ela. Então, hoje, eles estão nesse processo. Só que, para fazer isso, eles vão ter que fazer várias vezes. Você vai ter que sentar várias vezes, conversar, explicar. O meu filho tinha lousinha em casa, tinha giz. Sabe aqueles giz de riscar azulejo? Até na hora do banho. Então, era o tempo todo. Dá trabalho? Dá. Porque era mais fácil você enfiar embaixo do chuveiro, dar um banho rápido lá e trocar. Era mais fácil falar assim, não, esse aqui, ó, 2 vezes 2 é 4. Põe aqui, ó, pronto, acabou. Decore, tá tudo Decora, certo. ó, tá aqui a tabuada. Então, você educar, eu acredito que é isso. É você ir lá e conversar. Vai errar 500 vezes, você vai ter paciência pra ir lá muito explicar. Tempo, muita paciência, muito amor, muita dedicação. Exato. Agora, a autoridade é fácil, eu mando e acabou. Amanda, acabou. Por vai quê? lá e Porque eu faz. sou adulto. E é assim que tem que ser. Não, Sempre é foi tô assim. mandando. Sempre Faz foi assim assim. porque eu tô mandando. Eu acho que tem coisas que são inegociáveis, né? Ainda mais para as crianças aí que estão nesse processo. Mas são seres ali, seres humanos, que pensam, que sentem e que também trazem questionamentos, né? Então, muitos. ainda mais essa geração agora. Eles vêm com questionamentos que, talvez, se a gente olhasse para a nossa infância, nunca passou pela nossa cabeça questionar tal coisa. Então, já vem uma geração diferente. O meu filho questiona tudo. Então, você vai trazer punição? Então, porque eu quero saber o porquê. Tá, filha, eu não sei explicar isso pra você, mas vamos tentar descobrir juntas? Então, vamos pesquisar, vamos, né? A internet tá aí, vamos lá. Mas não adianta olhar para aquela criança e achar que ela tem que obedecer. Por quê? Porque você é só mais velha ou porque você é um adulto e trazer a punição. A punição não vai educar. E aí você vai deixar Jamais. como a saúde mental dessa criança. E hoje, se a gente for colocar em questão de saúde mental infantil, que depois a gente pode fazer um programa só disso. Maravilhoso. Só da saúde mental da infância, as escolas hoje em dia estão preparadas para essas crianças que estão vindo com esses questionamentos? Não, porque ainda tá muito engessado, né? Essa questão... eu sou educadora, gente, eu não consigo fugir dessa parte. É uma coisa que sempre veio muito comigo. Eu não sou a favor de prova. Sim. Eu acho que prova, ela não mensura a capacidade de ninguém. Nossa, Então, e traz tanta ansiedade pra eles, gera né? ansiedade. Nossa, a parte de saúde mental de uma criança num período de prova é coisa de louco. Eles Se a não gente não dormem, fica bem, imagina eles. E aquele estresse, né? Porque tem que sentar pra estudar, tem que estudar, tem que estudar. E aí mas eu fico... Por um momento eu penso assim... O que é importante para esta criatura? E a compensação. O que ele vai aprender de fato? Imagina teu filho pegar pra prova, ele ficar um dia inteiro estudando. O que é estudar? Sim. Primeira coisa. Tudo, não entender. Primeiro que as escolas não nada. ensinam as crianças o que é estudar. Sim. Primeira coisa. Exatamente. Não, mas você tem que estudar pra prova. Tem Tá, que eu não ler sei o tal que é página, prova. tal página. Então, eu não sei nem o que é prova, nem o que é estudar. Sim. E aí, como que eu fico? Estudar é ficar lendo isso aqui 500 vezes? Vamos ler isso aqui 500 vezes. E aí ele já fica com aquele peso. Não, porque eu tenho que decorar, porque eu tenho que aprender. Aí ele vai fazer a prova, ele sabe a matéria, mas ele teve que decorar ali. Aí ele vai mal. E aí? Você vai falar assim, é porque ele não estudou? Gente, ele passou o dia inteiro estudando. Ele deixou de ser criança, ele deixou de brincar, ele deixou de fazer um monte de coisa para estudar. Olha o peso mental dessa criança. Só que ele é muito bom naquela matéria, ele gosta. Mas não é a forma de avaliar esse conhecimento, né? A prova, eu acho que ela judia muito. Aí,
quando a gente coloca dessa forma, aí essa criança volta para casa estressada, Frustrada. Com medo. com Insegura. medo do que vai vir, insegura. Porque, como assim? Será? Eu não atingi aquele objetivo, então, né? E aí? Aí a criança Como ela vai lidar? chega em casa e os pais logo perguntam, e aí? E a prova? Como foi? foi? Sim. Né? Mais cobranças, né? Mais cobranças, né? E como achar o equilíbrio nisso? Difícil. A parte educacional, a nossa educação, eu acredito que ela tem muito a evoluir. Tem. Tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa que precisa se abrir para isso. Nós ainda estamos muito baseados em teóricos, filósofos muito antigos. E as nossas crianças mudaram. Não As nossas acompanham crianças mais, são né? outras. Essa nova era. Não. A gente Então, não pode ficar baseado na filosofia morta. A Não. filosofia, ela tem vida, ela se transforma o o tempo movimento. todo. As questões da humanidade se transformam, muda e se renova o tempo todo. Então não pode deixar de procurar respostas para isso jamais. E as nossas crianças em si são filósofas, gente. Elas questionam, ela pergunta Sim. por que acontece isso, por que a lua hoje tá aqui, amanhã ela tá ali. Por que eu tenho que dormir esse horário, mãe? Por que eu tenho que dormir esse horário, pai? Por que eu tenho que comer tal horário? Eles nos questionam. Então, nós precisamos estar abertos para isso. Exato. E quantas vezes as questões deles não pegam na gente e falam assim, é mesmo. Por quê? Aí você vê aonde que a saúde mental tá. Sim. Porque eles estão questionando, eles querem uma resposta para aquilo, para fazer sentido, para eles Sim. estarem fazendo. E a gente pega e fala assim, nossa, eu sempre só reproduzi. Não é? Exato. Não permitir me questionar, eu tô pensar. falando isso porque, como eu falei, meus filhos são adultos já agora, Sim. né? São todos homens, graças a Deus, formados lá, cada um dono do seu nariz. E eu me lembro que quando o mais velho arrumou um emprego, a primeira vez, então ele saía, ele trabalhava, tinha dia que aonde ele trabalhava tinha que ficar arrumando as coisas para outro dia, porque principalmente quando era época de escola, derrubavam as prateleiras, que ele trabalhava numa empresa de vendas de coisas, e aí eles tinham que ficar arrumando aquilo tudo, porque no outro dia ia abrir de novo e iam derrubar tudo novamente. Então, às vezes ele chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, isso ele tinha uns 17, 18 anos. Aí ele chegou para mim e falou assim, mãe, eu vou sair com meus amigos, eu vou voltar só lá para meia-noite e meia. Como assim? Você vai chegar essa hora? Quando foi que eu te permiti? Não, você não vai. Aí só que assim, às vezes eu me estresso e eles falam assim, calma, deixa ela ficar calma depois, porque terapeuta não se estressa. Não se estressa. Imagina. Né? Aí eles esperavam me acalmar e ele falou assim, mãe, vamos conversar. Por que, quando se trata de trabalho, eu posso chegar em casa meia-noite e meia, 1h da manhã, e quando se trata de eu ir me divertir, eu não posso? Uau. Aí eu... Cri-cri. Olha, filha, essa tua pergunta faz todo sentido. Isso. Falei, você tá certo. Porque quando tá vinculado ao trabalho, eu vou aceitar isso. Mas quando está vinculado Ao lazer. ao lazer, eu não aceito. Ao prazer, a diversão. Ao prazer, a diversão. A viver aquilo tudo que ele está ralando muito para conquistar. Sim. Aquilo assim fez na minha... Puff, né? Falei, gente, é preciso avaliar as coisas de outras formas. Então, a gente pode, com as questões dessa geração, hoje mais ainda, parar e nos transformarmos. Sim. Para parar de gerar mais seres com essa saúde Esse choque mental que não está legal. Abalada, né? Abalada. Porque a gente muitas vezes está ali só repetindo e repetindo padrões. Nem sabemos o porquê. Não né? sabemos o porquê. Sim. Eu tenho uma história que eu acho bárbara nesse sentido, que é assim, o rapaz comprou um lombo para a esposa assar, eles tinham acabado de casar. Aí ela foi assar o lombo, ela cortou uma ponta, cortou a outra ponta do lombo, colocou na forma e pôs para assar. Quando tirou, ele falou, mas por que você cortou as pontas? A minha mãe fazia assim.
Aí ele falou, tá, foi perguntar pra sogra. Sogra, por que corta as duas pontas do lombo para assar? Porque a minha mãe fazia assim. Ainda bem que a avó ainda estava viva. Porque foi ele perguntar para a avó. Por que todo mundo, a família corta as duas pontas do lombo para assar? A resposta dela foi, porque o meu forno era pequeno e não cabia. Né? É. Uau! Sim. Não é? Quer dizer, geração em geração repetindo um comportamento e um padrão, mas nunca nem sequer se perguntou por quê. Sim, agora traz para a parte de sentimentos, emoções e tudo mais. Quantas coisas a gente não repete sem saber por que está repetindo. Repete sem saber por quê. Que pode ser que naquela época tinha um sentido. Com certeza. Mas isso que você colocou do teu filho, chegar meia-noite, 1h da manhã para trabalhar e para passear, não. Isso a gente vê muito ainda. A gente vê muito das pessoas que se cobram em relação a isso. Que, para trabalhar pode, mas se alguém chamar ela para ir passear alguma coisa... Não posso, que eu vou chegar muito tarde em casa. Ela chega a semana inteira tarde por causa do serviço. Chegamos exatamente na nossa conversa inicial, não é? Com certeza. Que aí ela não se permite. Não se permitir. Se você for olhar ao teu redor, isso já acontece. Mas como acontece num outro contexto, pode. Quando quando o contexto está vinculado ao lazer, ao prazer ou ao descanso, aí não pode. Aí não pode. Então, a gente vê, né? Quanto a gente trabalha a nossa parte da saúde mental. Sim. Quanto que a gente pega, a gente se pune o tempo todo em relação às coisas, coloca peso em tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente deseja. Então, assim, saúde mental é isso. Exatamente. É você se entender. Estar conectado no aqui e agora. No aqui e agora. Olhar para você antes de qualquer coisa, que eu acho que a gente olha muito para fora. Sim. Eu acho que esse da questão da saúde mental. Ser, o agradar e tudo mais. É o estar com você e ser seu amigo. Antes de pensar fora do casulo, né? Pensar fora do casulo. Pensar um pouquinho ali fora daquele casulinho que a gente se colocou ali e olhar um pouquinho mais em volta. Falar, olha, expande, eu posso. Olhar. Sair do casulo, né? Assim, pensar fora do casulo e se permitir voar por você com as suas asas. Ali, sem ter peso. Isso! É maravilhoso! Bom, né? Só daqui nós já pegamos assunto para mais uns 10 programas. Nossa, aqui, com certeza. Ih, gente, tem muito assunto. Muita coisa, muita coisa. Tem muita coisa bacana ainda para acontecer aqui. Vixe, vai vir muita coisa ainda. Quero nem ver. Ai, delícia! Então, pro pessoal que tá acompanhando a gente aí, né? Hoje demos uma pincelada num todo aqui de saúde mental. Um bate-papo bem tranquilo. Então, vamos olhar mais pra gente, vamos colocar, né, arrumar a mesa para as nossas refeições, não só quando vier visita em casa. Vamos usar todas as roupas, não é porque ganhou que a gente... vou guardar essa roupinha para um momento especial. Todos os momentos são especiais. Vamos nos divertir, descansar e viver sem culpa, sem cobrança. Precisamos colocar mais leveza na nossa vida. Se acho cobrar menos, né? Essencial. Se leveza. cobrar menos. A gente não tá falando para todo mundo parar, ir lá para debaixo da árvore e ficar ali só descansando, né? Mas assim, fazer o que precisa ser feito, mas lembrar que somos seres humanos. Eu falo assim, né? Deus descansou no 7º dia, não foi? E nós, comuns imperfeitos, não podemos. Não, né? Normalmente a gente chega no 14º dia se arrastando. Pra quê? Então a gente entender que também a gente precisa trabalhar, precisa se relacionar, mas também precisamos descansar e fazer algo por nós. Sim. Não só pelo outro. Às vezes a gente passa muito tempo pensando em agradar os outros, mas em que momento você se agrada? Em que momento que você faz uma comidinha especial pra você? Ai, que delícia. Maravilhoso. Porque vem visita em casa, a gente quer agradar todo mundo, né? Não é? Você para pra agradar você? Por que não, né? Fazer aquela comidinha, aquela sobremesa gostosa aquele pra você, porque você naquela gosta. xícara deliciosa, linda. Adoro. Então, vamos parar, vamos trabalhar um pouquinho essa parte. Nós precisamos de saúde mental. Uma pessoa com a saúde mental equilibrada, boa, ela consegue se relacionar melhor, ela consegue render também melhor. Certeza. Ela não carrega culpas.
Tudo flui muito melhor na Tudo vida. flui Tudo flui com mais tranquilidade. E como você está em você, você vai fazer tudo como só você pode fazer. E vai fluir tudo bem, o resultado vai ser maravilhoso, né? Você vai ficar satisfeito com o que você faz. E aí feliz com o que você faz. E fica aí o questionamento para quem está assistindo Exato, a gente. isso Como aí. que tá a tua saúde mental? Tá no momento de dar uma paradinha? Tá no momento de acelerar? Tá no momento de passear? Conversar? Por que não? E quando for necessário, gente, a gente colocou bastante coisa aqui de você se autoanalisar, mas também existem momentos que você precisa de ajuda externa e é a hora que a terapia ela tá aí para isso. Com então, certeza. não conseguiu, não é vergonha procurar terapeuta. Nós precisamos de terapia também, porque a gente também surta, a gente precisa de orientação, a gente precisa desabafar, a gente precisa gritar. Olha, Surtar de vez em quando, né? Surtar de vez em quando. Então, é importante isso. Sim. Em breve a gente vai trazer mais assuntos relacionados a isso aí pra vocês. Se alguém tiver alguma coisa, quiser colocar lá pra gente de dica também, né? Depois. Ai, ótimo! De assunto, do que gostaria de falar, do que tá agregando pra vocês, pode estar mandando pra gente. Sensacional. Gratidão, Sandra. Gratidão, Natália. Maravilhosa. E até o próximo Metamorfose. Vamos pensar fora do casulo. Yeah. Vamos lá. Tchau.